Minha gente, vamos então para a aula de Biologia 1 da semana 6. Vamos lá? O assunto da gente hoje será intérfase e mitose. Vamos começar a estudar a divisão celular. Veja, mitose, meiose são formas de divisão celular. Para que serve dividir as células? Para formar novas células. Você nasceu de um ovo zigoto, de uma única célula. Essa célula se dividiu em 2, depois 4, 8, 16, ou seja, foi duplicando a quantidade de células até chegar em você. Então, essa multiplicação celular é o que a gente chama de mitose. E claro que para haver a reprodução, a multiplicação, precisa existir antes uma preparação, que é o chamado intérfase, período de intérfase. Então, intérfase é a preparação, mitose é a divisão. A célula vive constantemente fazendo isso, ó, prepara, reproduz, prepara, reproduz, prepara, reproduz. Ô professor, e aquelas células que não se reproduzem? Elas ficam paralisadas no início da intérfase, estagnadas, bloqueadas, cristalizadas. A gente chama isso de G0. Na verdade, a intérfase, a preparação, tem 3 períodos chamados G1, S e G2. G1 é crescimento parte 1, growth 1, ou gap 1, o período 1. Depois S é de síntese, porque é no meio da intérfase que a célula duplica o DNA. Tu já entendeste que o DNA é a alma da célula. O DNA indica tudo que a célula será capaz de produzir e fabricar. Então, a primeira providência vai ser duplicar o DNA. É no período S da intérfase. Então, no período G1 a célula cresce. No período S ela duplica o DNA. No período G2 ela prepara a divisão. Aí vem a mitose, a divisão celular. A mitose é um período em que aqueles cromossomos que se duplicaram vão se separar para que cada filha receba um deles. É isso que a gente vai estudar. Vamos então dar primeiro uma pequena revisadazinha aqui. Vem comigo, ó. Começando pré-aula, intérfase e mitose. O núcleo da célula, o núcleo celular. Você estudou na última aula, vamos de novo falar do núcleo celular, beleza? No núcleo da célula, nós vamos encontrar uma membrana nuclear chamada carioteca, que tem duas, tá vendo 2 folhetos? Porque ela é derivada do retículo, que tem orifícios, o buraquinho aqui, um buraquinho aqui, anula e outro aqui, tem vários buraquinhos, outro aqui, que comunica com o citoplasma. E que dentro dela tem um material genético, que a gente chama de cromatina. Cromatina é o DNA. Uma das coisas que a gente vai ter que aprender hoje é cromatina e cromossomo. Cromatina é o filamento de DNA, cromossomo é quando o filamento está espiralizado e bem visível. Cromatina não tem como contar. Você olha esses fiapos aí, não dá para dizer quantos filamentos tem. Mas se for espiralizar, você vai ver quantos tem. Cromatina. E o nucleolo, uma região do núcleo onde vai se acumular o RNA, é de onde vão surgir os ribossomos. Vão surgir no nucleolo e vão sair para o citoplasma para lá fabricar as proteínas pela ordem da cromatina. É da cromatina que vai sair o RNA mensageiro. Tá claro? Então, o núcleo da célula, primeira providência, bem compreendido. Segundo, o ciclo celular. A célula alterna, faz a intérfase, que é a preparação, e alterna com a mitose. Intérfase, mitose, intérfase, mitose. Note pelo gráfico que a intérfase predomina. A célula passa muito mais tempo se preparando do que se dividindo. Muito mais tempo montando, trabalhando. Se for uma célula que faz fotossíntese, ela faz fotossíntese na intérfase. Respiração celular, na intérfase. Síntese proteica, na intérfase. Metabolismo, na intérfase. Tudo na intérfase. E na divisão, só a divisão, que é a mitose, que dura pouco tempo, e que tem 4 fases, prófase, P de primeira, P de prófase, metáfase, M de meio, M de metáfase, quando o cromossomo fica bem no meio, anáfase, A de anáfase, A de afastamento, quando os cromossomos estão se afastando, e telófase, T de telófase, T de telógo, T de terminou, T de tchau. São 4 fases. P-M-A-T. Polícia militar ataca tarado. Polícia militar ataca tarado. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas são as fases da divisão celular. Ok? Beleza? Então, a primeira fase é prófase, espiralização. De quem? Do DNA. Nucleolo desaparece. Aquele núcleo desaparece. Centríolos em migração. Olha os dois aqui, centríolos, Metáfase. A metáfase apresenta a placa equatorial. M de metáfase, M de meio,
cromossomo bem no meio. A metáfase apresenta a placa equatorial. Cromossomo condensado. Condensado quer dizer espiralizado. Fácil de se observar. É fácil observar cromossomo se ele estiver bem no meio e espiralizado. Aí vem a anáfase. Na anáfase acontece rompimento e migração. Tá vendo que está separando aqui, ó? O que estava junto está separando. Vai romper e vai separar. Separação de cromossomos irmãos. E finalmente a telófase. A telófase é oposta à primeira fase, então. Ou seja, a prófase começa, a telófase termina. Ocorre a citocinese. Esse estrangulamentozinho aqui, ó. Aqui, ó, formando duas células. Acabou-se a divisão. Esse é o ciclo. Intéfase alternando com mitose. Vamos estudá-lo. Começando agora. Primeira providência. A intéfase tem 3 estágios. G1, S, G2. G1 é o growth 1, crescimento 1. Nesse período a célula começa a crescer. No S vai ter síntese principal. Perceba que no período S, ó, aumenta aqui, ó, aumenta o quê? A quantidade de DNA. Duplica. Por quê? Porque estava aqui o DNA, ó, o cromossomo com seu DNA. Lembre que DNA tem 2 cadeias. E aqui duplicou. Então houve processo de duplicação. Duplicação. Depois de duplicar, os cromossomos vão se espiralizar. São as 2 coisas que precisam acontecer. Então, duplicação e espiralização. Então, na intéfase, duplica no período S. Ok? Vamos adiante. Perceba agora aqui a palavra cromatina. Cromatina. Pouco importa se é eu ou hetero, tudo é cromatina. Cromatina quer dizer material genético. Quer dizer molécula de DNA. Daqui de uma ponta até a outra é uma molécula de DNA. Então, no corpo humano, por exemplo, nós somos diploides. Nós temos 23 pares de cromossomos, 23 pares, porque nós ganhamos 23 do pai, 23 da mãe, nós temos 23 pares. Esses 23 pares de cromossomos que a gente tem, esse conjunto par de cromossomos, na intéfase eu não chamo de cromossomo, eu chamo de cromatina. Porque ele está em forma de fiapo, filamento, vai se espiralizar, mas primeiro vai duplicar, ó. Duplicou. Isso aqui é o período S da intéfase, duplicação. Depois que duplica, vai espiralizar, ó. Aí quando espiraliza, eu começo a visualizar. Em vez de chamar cromatina, agora eu vou passar a chamar cromossomo. Então, cromossomo é quando espiraliza. Espiralizou, passa a se chamar cromossomo. Agora, um cromossomo é chamado duplicado porque ele tem 2 metades idênticas, unidas por uma região chamada centrômero. Essas metades do cromossomo têm o nome de cromátide. Ó, cromonema é o filamento. Duplicou, espiralizou, cromossomo. É ele inteiro. Cada cromossomo tem 2 cromátides. Por que cada cromossomo duplicado tem 2 cromátides? Porque houve a duplicação no período S da intéfase. Ok? Aí as cromátides vão se separar na hora da divisão celular, para formar cada célula filha com o que tinha originalmente na célula mãe. Então, cromatina na intéfase, cromossomo na mitose, cromatina na intéfase, cromossomo na mitose. Vamos lá? Agora aqui, ó, cromonema e cromátide. Veja. Isso que você está vendo aqui, como aqui é intéfase, eu tenho cromonema, filamento, aí duplica, quando duplica e espiraliza, faltou dizer, e espiraliza, duplicou e espiralizou, deixa de se chamar cromatina ou cromonema e vai se chamar cromossomo. Cromatina na intéfase, cromossomo na mitose. Você sabe como é que você sabe que a mitose começou? A primeira fase é prófase, espiralização. Começa a mitose com a espiralização. Então, como começa com a espiralização? Cromatina vai virando cromossomo logo então. Cromatina vai virar cromossomo no começo da mitose. Beleza? E aí, no meio da mitose, na anáfase. Lembra? Na anáfase acontece rompimento e migração. Rompimento do centrômero, separam as 2 cromátides. Cromátide é cada pedaço de um cromossomo, cada pedaço idêntico, que lá no futuro, quando a cromátide se separar, eu vou chamar essas cromátides de cromossomos filhos ou cromátides filhas, ok? Vão ser 2 cromossomos idênticos. Perceba que eles têm que ser iguais. Por quê? Porque vieram de uma duplicação. Como vieram de uma duplicação, eles são idênticos. Tá claro? Vamos lá. Agora, o ciclo celular. Vamos falar das fases da mitose, tá? Ó, começa.
A primeira fase é prófase. Espiralização de quem? Espiralização da cromatina para virar cromossomo. Na intérfase duplica, na mitose espiraliza. Lembra? A primeira fase é prófase, espiralização de quem? Da cromatina, que está virando o quê? Cromossomo. Nucleolo desaparece. O nucleolo e a carioteca vão desaparecer. Nucleolo desaparece. Então na prófase é assim, ó. Espiralização, nucleolo desaparece, centríolos em migração. Olha o centríolo aqui, gente, ó. O centríolo duplicou e agora está se separando um do outro. Isso vai formar o que se chama fuso, que são esses fiapos aqui, ó. Esses filamentos de proteína que puxam os cromossomos, que rompem os centrômeros, que promove a movimentação dos cromossomos irmãos. Então, a primeira fase é prófase, espiralização do material genético. Nucleolo desaparece junto com a carioteca, centríolos em migração, formando fuso. Aí vem a metáfase. A metáfase, ó, aqui, ó, apresenta a placa equatorial. Olha o que é, vou pintar ela todinha aqui, ó. Placa equatorial é o conjunto. A placa equatorial é o conjunto. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender. Vamos. A metáfase apresenta a placa equatorial, essa aqui, ó. O conjunto de cromossomos que estão no meio. M de metáfase, M de meio. Na metáfase o cromossomo está um em cima do outro. Um em cima do outro. Em cima do outro. Bem em cima, bem no meio, bem grandão. A metáfase apresenta a placa equatorial. Cromossomos condensados, quer dizer espiralizados. Quer dizer visíveis. Fácil de se observar. Qual a fase ideal para observar cromossomos? Metáfase. Depois, anáfase. Na anáfase acontece rompimento e migração. Percebe a separação aqui, ó? É isso que vai acontecer, ó. Isso, ó. Não duplicou, não estava preso por essa região chamada centrômero. Aqui separou, ó. Isso é anáfase. Na anáfase acontece rompimento do centrômero e migração. Migração, ó. Separou. Cromossomos separados são chamados de irmãos. Vai separar. Metade para um lado, metade para o outro, para que as células filhas sejam iguais. E quando começa a separar, começa a estrangular. É a telófase. Tá vendo que na telófase estrangulou aqui no meio, ó? É o que a gente chama de citocinese. A telófase é oposta à primeira fase. Então, telófase é o oposto de prófase. Por quê? Por quê? Porque na prófase espiraliza. Na telófase desespiraliza. Na prófase carioteca desaparece. Na telófase reaparece. Na prófase o nucleolo desaparece. Na telófase o nucleolo reaparece. Então é o contrário. A telófase é oposta à primeira fase. Então ocorre a citocinese e acabou-se a divisão. Se for numa célula animal feito a minha ou a sua, a citocinese vem por estrangulamento. Se chama centrípeta, de fora para dentro. Quando é numa célula vegetal, ela não tem estrangulamento, ela tem a formação de uma paredinha que vem do complexo de Golgi, chamada lamela média, por fragmentos chamados fragmoplastos, que vão dividir a célula sem estrangular. Célula vegetal. Aí a citocinese é chamada centrífuga, porque não estrangula, ela vai de dentro para fora. Beleza? Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos lá! Primeira diz assim, ó. Uma célula somática com 8 cromossomos no G1. Ao entrar na divisão da mitose, vai ter na metáfase, ó. Se ele tem 8 cromossomos no G1, tem 8 no G1, deixa eu achar um G1 aqui, G1. Se ele tem 8 cromossomos no G1, quando for no período S vai duplicar. Então eu vou ter, ó, 2 cromátides ou 2 cromonêmios. Veja, eu tenho um cromossomo duplicado, ó. Então ele tinha 8 no G1, vou apagar tudinho para você raciocinar comigo, ó. Lá vai, ó. Lá vai, tchum, pronto, vê bem, lá vai comigo. Se você, olha só. Eu tinha um material genético, eu tinha 8 cromossomos no G1, no começo. Duplicou, eu tenho 8 cromossomos duplicados, continuo tendo 8. Quando esse cromossomo duplicado se separar, eu vou ter 8 cromossomos simples e 8 cromossomos simples. Então, na verdade, ó, eu tinha 8, dupliquei, e quando eu separar, eu vou dar 2 grupos de 8.
Como assim? Eu tinha cromossomo, dupliquei para separar. Como assim? Aqui, ó, se eu tinha 8 no G1, eu continuo tendo 8 durante a divisão celular, durante a metáfase, no meio, só que cada um tem 2 cromátides. Não houve separação ainda. Então eu terei 8 cromossomos, cada um com 2 cromátides. Assim, ó, desse jeito, ó, cromossomo duplicado assim, ó, cromossomo duplicado. 8 cromossomos duplicados. Resposta letra D de dado nessa questão. D de dado. D de difícil. Segunda, ele mostra aqui G1S, G2. Isso aqui é o período S, quando duplica o DNA, claro, né? Beleza? Muito bem. Para que duplica? Para haver a divisão. Isso acontece quando? Quando vai ter divisão celular. Beleza? Ele diz, se trata certamente de uma célula em mitose. Não, em interfase. Preparação para mitose ou para meiose. Para mitose ou para meiose. Falso. B. A, B, C são todas as etapas do ciclo. Todas não, só a interfase. Aqui em seguida vai entrar a mitose. Logo em seguida vai começar a mitose. Falsa. Letra C. Ao sofrer mitose, a quantidade de DNA será igual a metade da quantidade inicial. Não, ao inicial sofrer mitose, a quantidade de DNA vai, ó, duplicou, começa com duplicado e termina voltando ao normal. Não haverá momento de metade. Metade é na meiose, que é assunto da próxima semana. Agora não. Então, falso. Letra D. O período B é quando surge cromátides irmãs. O período B, né, quando duplica. Quando duplica, né, quando aparece isso aqui, ó, duplicou. Tinha uma, duplicou. Apareceram as cromátides irmãs. Apareceu a Margarida, olê, olá. Aparece depois da duplicação. Verdadeira, portanto, letra D de dado nessa questão. Vamos ver letra E. A é a interfase. Não, A não é interfase, é parte dela. É o G1. A interfase é o todo. A, B, C. Falsa, portanto, letra E, gabarito, D de dado. Terceira. A recuperação de uma pele queimada ocorre com proliferação de célula, ou seja, divisão celular, né? E aí podemos dizer que, letra A, o número de cromossomos deve ser reduzido com o aumento do número de células. Não, uma célula duplica, 1 vira 2 para separar, 1 vira 2 para separar, 1 vira 2 para separar, ou seja, duplica para dividir. Então não será reduzido, será mantido. A mitose é uma divisão equacional. A mitose mantém a quantidade de cromossomos das células filhas. B. A divisão do citoplasma deve acontecer por estrangulamento. Perfeito, se é na célula epitelial, na célula humana, é uma célula animal, tem estrangulamento, sim senhor, verdadeira, portanto, a letra C. A letra B. C. A formação do fuso não influencia na migração. Não, gente, o fuso é aquele conjunto de proteínas para puxar os cromossomos. Falso. E, letra D. O conteúdo do DNA da célula ser aumentado durante a fase G1. Não. O conteúdo de DNA aumenta no período S, que é quando tem aquele gráfico que sobe, ó. É do período S que duplica a quantidade de DNA. Falsa, portanto, letra D também. Resposta gabarito, B de bola nessa questão. B de bola. Penúltima questão. Um cientista examinando célula somática de um organismo diploide, 2N igual a 14, ou seja, alguém que tenha 7 pares de cromossomos, 14 cromossomos, observa que está na fase de G1 da interfase, que tem um emaranhado de fios chamado de cromatina. Se fosse possível desemaranhar, quantas moléculas de DNA aconteceriam? Claro, cada cromossomo é uma molécula de DNA. É uma molécula de DNA que vai se duplicar, depois espiralizar. É uma molécula de DNA que vai se duplicar e depois espiralizar. Então se ele tinha 14 cromossomos, então ele tem 14 moléculas de DNA. São as mesmas 14. 14 moléculas de DNA no G1. Quando passar para o período S com a duplicação, ficam 28 moléculas de DNA. Que quando dividir na divisão celular, cada cromossomo filho volta a ter os 14 originais que a gente viu. Tá claro?
Então, gabarito, letra A de aprovação. E a quinta questão. Ele diz: no período que precede a mitose é chamado de intéfase. Nessa fase duplica o DNA. Um evento de grande garante a transmissão de informação. A duplicação do DNA origina a formação de pares de. Duplica o DNA. Quando o DNA se duplica, duplicou. Originou pares de quê? Pares de filamentos de DNA, pares de cromatina ou pares de cromátides irmãs. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá na resposta, né? Ó, quinta questão, pares de, vamos lá. Pares de cromátides irmãs presas uma a outra pelo centrômero. Exatamente, letra A. B, cromossomos homólogos? Não, gente, homólogo é um cromossomo que vem do pai e da mãe. Não tem a ver com a duplicação, tem a ver com a fecundação. Pares de nucleolo, ridículo. Pares de cromossomos duplo, cada um com uma cromátide. Se o cromossomo é duplo, ele tem duas cromátides. Pares de cromatinas diploide. Não, cromatina não é nem haploide nem diploide. Cromatina é molécula de DNA. Molécula de DNA, só isso. Gabarito, letra A. Eu vou formar pares de cromátides unidas pela região do centrômero. Era o que você tinha aqui, ó. Eu tinha um cromossomo simples que duplicado formou pares de cromátides unidas pelo centrômero. Beleza? É isso, meu povo, é isso, meu povo. Obrigado, estude, que vai dar certo. Um beijo e um queijo.